Lucas capítulo 13, no versículo 10. Coloque a sua mão sobre a Bíblia. Pastor, eu leio aqui no meu celular. Coloque a mão sobre ele, em nome de Jesus. Deus vai falar com você. Pai amado, nós estamos prontos, preparados para ouvir a tua voz. Que todo espírito maligno que traz surdez, distração, seja repreendido agora em nome de Jesus. E que o Senhor fale exatamente o que nós precisamos ouvir. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém, igreja? Lucas 13, 10 em diante diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, já havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus a chamou e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber água? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Dá glória a Deus. Olha aqui para a pastora, em nome de Jesus. Essa mulher, ela recebeu o toque do Espírito Santo na vida dela e ela foi curada, ela foi liberta. Mas primeiro de tudo, a palavra diz assim: Jesus ensinava na sinagoga. Essa mulher, ela estava lá ouvindo a palavra de Deus. A história dela não começa com ela, a história dela começa com a palavra. A nossa história, ela não começa com a nossa dor. A nossa história, ela não começa com a nossa dificuldade. A nossa história, ela não começa com aquilo que nós fazemos, com os passos que nós damos. A nossa história começa a partir do momento que a gente ouve a palavra do Mestre. Tudo é sobre Ele, nada é sobre nós. Pastora, mas é a minha dor, mas é o meu problema, mas é a minha dificuldade. Mas a tua cura está nele, a tua restauração está nele. A reconstrução e a restituição dos teus dias está nele. Então eu nunca, jamais posso começar a minha caminhada com Deus me apegando ao meu problema. Eu tenho sempre que lembrar, a minha história começa na palavra. A minha história começa no ensinamento. A vida daquela mulher não começou a mudar quando Jesus olhou para ela e falou assim: filha, você vai sair dessa dor, você vai deixar de ser encurvada porque você está liberta. A história dela não começou a mudar ali. A história dela começou a mudar quando ela entrou no templo e ouviu a palavra de Deus. A nossa história começa a mudar a partir do momento que a gente segue em direção à palavra, igreja. Se eu sigo em direção à palavra, Deus já começou uma obra na minha vida. Deus já começou uma obra em mim. Deus já começou a trabalhar em mim. A partir do momento que você entrou por aquela porta daquela igreja, a partir do momento que você entrou nessa live, Deus já começou uma obra em você. Pastora, mas eu ainda não fui tocado. Você já foi tocado e nem percebeu. Você já foi tocado e nem percebeu. O mundo espiritual já está agora se movimentando ao teu favor. Nós estamos aqui sentados, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, nos enchendo de Deus, mas o mundo espiritual agora, os anjos já trazem a bênção. Os anjos já estão lutando contra os demônios já estão fugindo daqui desse lugar, igreja. Você aí sentado, aparentemente você está sentado quietinho ouvindo a palavra, mas você não tem noção do mover espiritual que está acontecendo aqui nesse lugar.
Enfermidades já começaram a cair por terra, depressões já começaram a cair por terra, preocupações já começaram a cair por terra, porque é assim que Deus trabalha. Ele fala e quem escuta já começou uma boa obra dentro do coração dessa pessoa. Jesus fala e eu quero ouvir, Senhor. Jesus ensina e eu quero ouvir, Senhor. Porque a partir do momento que eu sento para ouvir a palavra, o Espírito Santo ele já está trazendo para mim aquilo que eu mais necessito. Mas o que eu preciso é cura. Pastorinho, eu estou aqui agora, mas a minha casa, ela está um caos. Enquanto você está aqui, o Espírito Santo já está trabalhando lá. Mas a bênção que eu preciso é uma porta de trabalho, é um emprego, é uma promoção, é um salário digno, porque eu estou cansado de trabalhar e não ter dignidade nem para pagar as minhas contas. Enquanto você está aqui, o Espírito Santo ele já começou a trabalhar na tua necessidade, porque assim o nosso Deus trabalha. O versículo 10 ele se inicia da seguinte forma: Jesus ensinava na sinagoga. E aquela mulher estava lá, e você está aqui, e a obra será feita, igreja. A obra já começou, diga: a obra já começou. Oh, glória a Deus. Jesus ensinava na sinagoga. Veio ali uma mulher possessa do espírito de enfermidade, já havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Jesus, vendo-a, chamou. Olha aqui para a pastora. Quando Jesus ele nos enxerga, ele já nos viu no meio de todo o nosso caos, ele já nos viu no meio de toda a nossa bagunça. Jesus ele chamou você e ele escolheu você, mesmo sabendo todas as atitudes que você tomaria na sua vida. Então quando você chega diante de Deus e fala assim: Senhor, mas eu não consigo, porque essa semana eu pequei, essa semana eu caí, essa semana eu não me controlei. Jesus já tinha visto isso antes mesmo de acontecer. Jesus nos escolheu apesar de todas as nossas falhas. Então não adianta fugir, não tem para onde correr, porque Deus escolheu você e escolhido você está, independente do que aconteça. Ah, pastora, mas eu estou passando por uma luta muito grande, eu não estou conseguindo orar tanto, eu acho que Deus se arrependeu de ter me escolhido. Você acha mesmo que Deus já não via que você ia passar por uma luta espiritual? Você acha mesmo que Deus já não tinha visto que você ia passar por uma guerra? Ele já tinha visto tudo e Ele te escolheu mesmo assim. Porque a obra de Deus não depende daquilo que a gente faz de bom, depende da graça dEle que repousa sobre a nossa cabeça. Eu comecei essa palavra hoje declarando uma frase e eu quero que você guarde ela no teu coração. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Então quer dizer que eu sou escolhido, pastora, mesmo diante de tantas falhas que eu tenho? É por isso que você é escolhido, porque mesmo diante de todas as tuas falhas, você escolhe seguir a Ele, e você escolhe servir a Ele. Deus ele não está procurando pessoas prontas, Deus está procurando pessoas dispostas. É diferente. Uma pessoa que está pronta, o coração dela é soberbo. Por quê? Ela acha que tudo é porque ela sabe, ela acha que tudo é porque ela entende. Se você já conviveu com uma pessoa assim, você sabe muito bem. Uma pessoa que sabe tudo, ela sabe tudo de tudo. Você vai falar uma coisa, lá eu já sei. Você vai falar outra coisa, eu também já sei. A pessoa sabe tudo. Quando a pessoa sabe tudo, é como se no coração dela dissesse, sabe o quê? Eu não preciso disso, eu já sei. Essas pessoas Deus rejeita. Essas pessoas Deus rejeita. Porque o Senhor está à procura de corações que estão dispostos, humildes. Senhor, eu não sei nada, me ensina. Senhor, eu não consigo nada, me mostra. Meu filho, vai por aqui, glória a Deus, meu pai, eu não sei de nada, mas o Senhor sabe de tudo, então eu vou seguir pelo caminho. E aí Jesus olha para essa mulher e ele diz, sabe o que? Vem. Jesus chama ela. Quando você lê a palavra de Deus, você que diz assim, pastor, eu já li muitas vezes o evangelho, você vai perceber um padrão. Jesus sempre chama a pessoa.
Jesus sempre fala assim: vem, manda vir, manda chamar. Quando Bartimeu estava lá na beira da estrada, cego, sem conseguir ver absolutamente nada, Jesus fala o quê? Manda que ele venha. Alguém pode pensar assim: meu Deus, mas Jesus, por que Jesus é tão insensível? O homem já não enxergava. O que custava Jesus ir lá onde ele estava? O que custava Jesus sair do lugar dele, andar alguns metros e ir onde Bartimeu estava? Custa, sabe o quê? A atitude da pessoa em querer o milagre. Quando você quer o milagre, você responde o chamado. Quando você não quer, você fica parado no mesmo lugar. Jesus, ele estende a mão, mas quem tem que tomar a atitude de ir é você, sou eu. Jesus, ele vai dizer: vem, mas quem tem que ir somos eu e você. Então quando Jesus olha para você e diz assim: meu filho, vem, você tem que sair do lugar onde você está e ir até onde Jesus está. Porque quando você faz isso, você mostra para ele: eu quero o milagre, Jesus. Eu quero a cura, Jesus. Eu quero a transformação, Jesus. Porque é muito fácil falar. Falar é muito fácil. Falar que eu quero a cura, eu posso falar a minha vida toda. Agora, mostrar que eu quero a cura, isso é só para quem tem fé de dar um passo em direção a Jesus. Isso é só para quem tem fé de ir em busca daquilo que deseja. Porque aí fora, se você parar, 90% das pessoas que você perguntar aí na rua, você fala assim para ela: você quer um relacionamento com Deus? Você pode ter certeza que a resposta dela vai ser: quero. Quer um relacionamento? Quero. Pergunta se ela ora. Pergunta se ela lê a Bíblia. Pergunta se ela vem num culto como esse, se ela assiste uma live como essa. Pergunta se ela faz algo para demonstrar aquilo que a palavra dela está dizendo. A palavra diz uma coisa, mas a atitude diz outra. Então Jesus, ele estende a mão, mas ele diz: eu quero ver você fazendo a sua parte. Eu quero ver se realmente você quer essa restauração. Porque se eu peço, eu recebo. Se eu busco, eu encontro. E se eu bato a porta vai se abrir. Mas se eu ficar parado sem fazer nada, nada vai acontecer. E você que está na live, não suje o seu coração. O Espírito Santo de Deus está falando poderosamente hoje aqui. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Porque Jesus chama. Ele chama e ele diz: vem, vem. Quem lembra do homem da mão ressequida, o homem da mão mirrada? O que Jesus fala para ele? Quem lembra? Alguém lembra o que Jesus fala para aquele homem? Vem para o meio. O quê? Vem para o meio. Jesus olha para aquele homem e ele diz o quê? Vem para o meio. Como quem diz: você quer a cura? Então vem aqui, a cura está aqui, vem buscar. A minha mão está estendida para te dar. Você tem disposição para vir? Você tem disposição de fazer o possível? Porque o possível cabe a nós, igreja. O possível cabe a nós. Ir até Jesus é o que ela conseguia fazer. Aí Jesus vai operar o milagre, mas a nossa parte, Jesus não vai fazer. Não vai. Quando Jesus vai ressuscitar a Lázaro, o que ele fala para aqueles homens que estão lá? Movam a pedra. Jesus tem poder. Se Jesus quisesse, ele mandava vir um exército de anjos lá para remover aquela pedra. Se Jesus quisesse, ele fazia aquela pedra desaparecer. Mas ele diz para as pessoas que estão lá: tire a pedra. O Senhor está dizendo: faça a sua parte, que eu vou fazer a minha parte. Faz a sua, que eu vou fazer a minha. Faz o que te é possível, que eu vou operar o impossível para você. Pastor, eu trabalho. Então trabalhe, que Deus vai agir com milagres no seu trabalho, na obra das tuas mãos. Pastor, eu me esforço. Glória a Deus, continue se esforçando, porque no teu esforço Deus vai operar um grande milagre em você. Jesus olha para aquela mulher, versículo 12, Jesus vendo-a, Jesus já tinha visto a dor dela, Jesus já tinha visto a dificuldade daquela mulher, mas Jesus olha para ela e diz: agora eu quero que você venha. Oh, glória a Deus, dá glória a Deus, igreja. Jesus vendo-a disse: mulher, estás livre da tua enfermidade.
Aquela mulher, ela estava presa em uma cadeia espiritual, haviam 18 anos. 18 anos não são 18 dias, 18 anos não são 18 meses, 18 anos é uma vida inteira. Nem a minha filha tem 18 anos e eu tenho memórias com ela infinitas. Por quê? Porque 13 anos, 15 anos, 18 anos é muito tempo. Aquela mulher estava numa cadeia espiritual há 18 anos. E Jesus chama ela porque ele diz assim: eu não quero só que você fique direita de novo, eu quero libertar os nós que estão dentro da tua alma. Porque a palavra, ela não diz que a mulher tinha uma enfermidade, ela diz que ela estava com o espírito maligno na vida dela. Ou seja, não é só o estar encurvada, é a cadeia que estava amarrando a alma, é a cadeia que estava espremendo o espírito dela, é o espírito maligno que estava corroendo ela por dentro. Jesus, ele estava desfazendo nós que os olhos dela não conseguiam ver. Ela está encurvada, ela estar enferma, não era fruto de um problema natural. Porque entenda, ovelhinha, nós temos que separar aquilo que é natural daquilo que é espiritual. Tem enfermidade, tem problema que é natural. Tem problema que, pastora, eu bati ali, eu tive uma queda, eu machuquei, eu lesionei, está doendo. É algo que aconteceu por consequência de um acontecimento, um fato natural. Agora aquela mulher, ela estava encurvada porque o espírito maligno estava lá, ele estava ali, e é por isso que ela estava doente. Tem doença que só está lá se agarrando a pessoa ainda, porque o mal vai além daquilo que os olhos podem ver, vai além. Jesus, ele ia desfazer o contrato que aquela mulher tinha com aquele espírito maligno. Ele ia desfazer os laços que estavam ali bem amarrados. Um laço que está preso há 18 anos, você acha que é fácil de quebrar? Sim ou não, igreja? Se você cola um papel no outro, passa uma cola num pedaço de papel, passa outra cola em outro pedaço de papel e cola os dois. Se você tirar imediatamente, os dois vão sair inteiros, não vão? Espera 1 hora, espera 2 horas, espera 2 dias. O que vai acontecer quando você for tirar essas 2 folhas que estavam coladas? Vai rasgar, vai se desfazer. Você vai ter que ficar tirando os pedaços assim, inteiras elas não saem mais. Imagina esse contrato que essa mulher tinha com esse mal, 18 anos. Tem situação que só quando Deus colocar a mão é que a libertação vai acontecer de verdade, igreja. Tem libertação que só quando o poder de Deus alcançar é que realmente vai trazer uma liberdade para aquela pessoa. Essa mulher era uma delas. Jesus, ele estava revogando aquela sentença. Jesus, ele olhou para ela, ele chamou ela, e quando ela vai, é como quem diz: filha, deixa eu te explicar uma coisa. A partir desse momento agora, eu estou quebrando esse contrato. Esse espírito maligno, ele vai sair. Eu estou revogando essa sentença, porque pode ser que você tenha ido em médico, pode ser que você tenha tomado remédio, pode ser que você tenha tentado a cura dentro da tua casa, pode ser que você tenha tentado de todas as maneiras e ainda assim não aconteceu. Mas agora, na minha presença, eu vou quebrar esse laço, porque o espírito maligno não vai prevalecer na tua vida. Ele não vai prevalecer. O mal se levanta, e aquele que se levanta para lutar, aquele que chega até Jesus para receber a cura e a libertação, é esse que recebe. É esse que recebe. Então, o ensino, ele preparou o caminho. Ela estava ouvindo a voz de Deus. O ensino preparou o caminho. A atitude dela moveu o milagre, moveu a mão de Deus, porque ela foi quando Jesus chamou. E o toque do Senhor, porque a palavra diz aqui, ó,
vendo-a Jesus, chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Então, o ensino, ela foi ouvir, glória a Deus, isso preparou o caminho. Ela foi, quando Jesus chamou, ela tomou uma atitude. E aí, quando ela fez o possível, Jesus opera o impossível. Ele coloca as mãos sobre ela, e naquela hora ela recebe o milagre. Naquela hora ela recebe a cura. Naquela hora ela recebe a libertação. E o mais impressionante dessa mulher, quando ela recebe a libertação, é que imediatamente ela adorava a Deus. Imediatamente ela adorava a Deus. Sabe o que isso mostra? Que ela realmente estava ali porque ela queria Jesus, ela só não queria a cura. Ela não queria somente a cura, ela queria um relacionamento com Deus. Quantas pessoas foram curadas por Jesus, viraram as costas e foram embora? Mas ela imediatamente, depois de ser curada, depois de ser tocada, ela começa a adorar, ela começa a engrandecer. Se a nossa vida não for para glorificar a Deus, se a nossa cura não for para glorificar a Deus, se a nossa bênção dentro do nosso trabalho não for para glorificar a Deus, se a conversão da nossa família não for para glorificar a Deus, então não serve de nada, porque tudo que acontecer de bom para nós, tem que ser para adorar e glorificar o nome do Cordeiro Santo de Israel. Tem que ser para adorar e glorificar o nome daquele que venceu, daquele que era, que é e que há de vir. Essa mulher, ela adora imediatamente após receber a bênção na vida dela, porque ela reconhece: Jesus, eu recebi aquilo que eu mais queria, mas eu ainda quero um relacionamento contigo. Eu ainda quero ter vida com o Senhor. Eu ainda quero ter uma vida onde eu adore, independente do que me aconteça ou não me aconteça. Eu sei que cada pessoa que está aqui agora, presencial e online, está precisando de uma bênção muito específica. Eu sei que você entrou nessa igreja hoje, enquanto eu estou pregando aqui, você está pensando em algo que você quer muito viver. Alguns estão aqui hoje buscando por uma bênção na família. Alguns estão aqui hoje buscando por uma porta de emprego, por uma bênção na vida financeira. Alguns estão hoje aqui procurando uma cura, porque já não aguentam mais viver debaixo de uma enfermidade que acabou com a tua saúde. E eu digo uma coisa para você: Jesus está te chamando hoje. Jesus está chamando você hoje. Jesus está chamando você para vir para perto dele, para vir para bem próximo da presença dele. E às vezes você pensou: pastor, mas para mim é tão difícil, porque eu tenho que largar tanta coisa ainda antes de firmar o meu relacionamento com Deus. Deus não está pedindo para você largar nada agora. Deus em algum momento falou para aquela mulher forçar alguma coisa? Em algum momento Jesus falou para ela alguma coisa que ela precisava fazer? Não, Ele não fala. Ele simplesmente chama. E se a pessoa vai, Ele toca. Jesus chama. E você que coloca empecilho, você que coloca barreira, dizendo: mas tem algo ainda na minha vida que eu preciso abandonar para verdadeiramente ter um relacionamento com Deus. Deus não está pedindo isso para você. Ele está pedindo que você simplesmente se achegue no altar dele e entregue a sua vida para Ele. Porque quando você entregar a sua vida para Ele, quem vai fazer a obra é o Senhor. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Ele faz a obra, Ele só quer que você esteja no altar. Ele só quer que você se aproxime. Ele só quer que você se achegue. Quando você se achegar, Ele vai agir. E vai ser lindo o que Deus vai fazer na tua vida, ovelhinho. Vai ser lindo o que Deus vai fazer na tua vida. Muito em breve você vai estar contando o teu testemunho para alguém de que você foi curado, de que você foi liberto, de que você foi restaurado. Muito em breve a pessoa por quem você está buscando vai estar aí do seu lado, recebendo a palavra de Deus junto com você. Muito em breve aquilo que você mais sonha em viver na tua vida, você vai estar segurando nas tuas mãos. Só que o mais importante não é isso. O mais importante é, depois de você receber o teu milagre, você adorar a Deus.
você engrandeceu o nome do Senhor. Amém, igreja?